Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, parceiros, companheiros da Fraternidade Espírita Novo Horizonte. Nós estamos aqui, eu, Heraldo, e a minha parceira Cleide, diretamente lá do Rio de Janeiro, do CVV. Vou chamar a Cleide aqui para dar a boa noite dela. Tudo bem, Cleide? Tudo bem, boa noite, Heraldo. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante, né, que durante muito tempo foi meio escondido, assim, e hoje que bom que a gente consegue falar para esclarecer mais as pessoas, né, e trazer a importância do trabalho do CVV, que ajuda tantas pessoas, né, nessa prevenção do suicídio. Então, é com grande prazer, assim, que eu estou participando e eu acho que vai ser uma noite muito agradável, engrandecedora e esclarecedora também. Muito boa noite. Então, nós queremos enfatizar que o nosso tema da noite de hoje é o Setembro Amarelo e o movimento pela prevenção do suicídio, né? Mas antes de falar, propriamente entrar nesse tema tão forte para a gente, tão comovente, nós queremos lembrar que nós estamos atualmente, né, em plena primavera, quer dizer, entrada de primavera, e eu queria fazer até um convite a vocês, que vocês registrassem suas agendas, na dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, nós temos um encontro marcado, vocês com vocês mesmos, e eu também, nós temos um encontro marcado com a primavera, exatamente quando ela começa, no dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos. E a primavera nos lembra vida, nos lembra vigor, nos lembra tudo aquilo de bom que nós podemos construir aí, não só no campo, nas flores, nas frutas, mas também nos sentimentos, tudo aquilo que nós podemos construir junto com os nossos amigos, com os nossos familiares. E relembrando ela, eu queria trazer aqui para vocês uma fala muito bonita do poeta Beto Guedes, né, uma fala musicada que se chama Sol de Primavera. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeamos as canções no vento. Quero ver subir nossa voz onde possa faltar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa tentar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, todos nós sabemos a lição de cor, sim, nós sabemos que precisamos celebrar a vida, como estamos aqui fazendo neste momento, e isso é o mais importante que podemos fazer por nós. Nós precisamos celebrar a vida como fez o neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl em suas caminhadas diárias na Segunda Guerra Mundial, quando estava aprisionado nos campos de concentração nazista. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração, ao contrário de toda a sua família, que foi dizimada, e Viktor Frankl nos conta essa história no livro Em Busca de Sentido. Ele nos conta essa história de uma forma bastante peculiar, porque durante todo o tempo que ele era submetido a todo tipo de violência física e psicológica nos campos de concentração, ele tinha somente um objetivo em mente, um único objetivo, que era o de sobreviver. E ele trabalhou intensamente por este objetivo dele, de manter a sua vida. Então, numa parte muito emotiva, muito emocionante deste livro, ele relata que todas as manhãs
os soldados conduziam os prisioneiros dos campos de concentração para um determinado local de trabalhos forçados, um local dentro do campo. Isso era madrugada, assim que amanhecia o dia, muito frio, abaixo de zero, e alguns daqueles que caminhavam ali não suportavam, seja por fraqueza, seja por fome, por motivos diversos. E o procedimento era um único. Aquele que caísse nessa caminhada era fuzilado e morto ali mesmo. Eles não tinham tempo a perder com os fracos, vamos colocar fracos entre aspas. E Viktor Frankl construiu uma imagem muito positiva na sua mente. Nós sabemos que a nossa mente é capaz de tudo. Nossa mente produz todas as imagens que nós quisermos, tanto as positivas quanto as negativas. Então, Viktor Frankl, ele diz que ele se imaginava, quando ele saía naquela caminhada pela madrugada para ir ao campo de trabalhos forçados, ele se imaginava numa parada militar e imaginava que a sua esposa estava ali o aplaudindo e que ele marchava com muito entusiasmo nesta parada militar. Dessa forma, ele conseguia manter a sua autoestima e a sua vontade de viver. E, com isso, ele sobreviveu, né, aos campos de concentração, foi libertado no final da guerra, posteriormente radicou-se nos Estados Unidos, onde foi o criador da logoterapia, que é um tipo de terapia considerada a terceira força da psicologia vienense, logo depois de Freud, de Jung e Adler. Então, nós iniciamos a nossa fala lembrando deste exemplo de vida que nós precisamos seguir. Ok? Feito isso, nós vamos retomar agora o nosso assunto para explicar para vocês o que vem a ser o movimento Setembro Amarelo, né? O movimento Setembro Amarelo, ele é uma campanha brasileira de prevenção de suicídio que foi iniciada em 2015. Ela ganhou grande projeção nacional porque, logo que iniciada, ela teve grande apoio da mídia, das organizações, das ONGs, por ser um tema de tanto interesse de tantas pessoas, né? O objetivo desse movimento Setembro Amarelo é o de conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Por que visibilidade? Para que as pessoas comecem a falar sobre o suicídio de uma forma diferente, não a comentar o fato, as circunstâncias, como A ou B morreu, mas saber que existe e que é uma coisa que precisa ser encarada por todos nós. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Ele foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. Somente para lembrar, eu passei um vídeo aqui no preâmbulo, não sei se todos viram. A Associação Internacional de Suicídio foi fundada em 1960 e já em 1962 começava o embrião do CVV aqui no Brasil, 2 anos após a fundação da Associação Internacional de Suicídio, de Combate ao Suicídio, Prevenção do Suicídio, em 1960. 2 anos depois, um grupo de 17 voluntários se juntou nas instalações da Federação Espírita de São Paulo e, com apenas uma mesa e um telefone, deu início a esse belo trabalho, que é o trabalho do CVV. O Setembro Amarelo é uma iniciativa do CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, que se envolve nisso, tendo em vista que tem alguns segmentos também, tem muita coisa a ver com doenças mentais, e ela apoia essa causa. Durante todo o mês de setembro, várias ações são realizadas para sensibilizar a população para esse problema, né? É preciso entender que o suicídio, acima de tudo, é também uma questão de saúde pública. Então, como é que a gente pode fazer parte desse movimento Setembro Amarelo?
geralmente as empresas ou repartições públicas costumam iluminar os prédios, geralmente o Cristo Redentor, o elevador Lacerda, lá em Salvador, são iluminados de amarelo. E qualquer pessoa, qualquer um de vocês que esteja me ouvindo, que tiver um comércio, uma fachada, pode colocar ali também uma lâmpada amarela para lembrar esse mês de setembro. A outra forma de fazer parte é promover debates, palestras, rodas de conversa, como essa que nós promovemos aqui neste momento para vocês. Abrir espaço para discussão sobre a prevenção, que é muito importante, porque se nós não tivermos convicção que temos a prevenção, então a gente não luta pela causa. E ela existe, e existem maneiras de ser evitadas, vocês vão ver daqui a pouquinho, nós vamos discorrer sobre isso aqui. Oferecer apoio incondicional a toda aquela pessoa que precisar, conforme nós estamos fazendo lá no CVV. O suicídio pode ser definido como um ato realizado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando um meio que ele acredita ser letal. Porém, mais do que o desejo da morte, o suicídio é um ato de comunicação. É um ato de comunicação ao invés de um desejo de morrer, porque na fala do psiquiatra Augusto Cury, nós somos um corpo com 10 trilhões de células e nenhuma delas quer morrer, todas querem sobreviver. Mas o que o suicida ou pretenso suicida quer matar é a sua dor, o seu sofrimento. Quem se mata, na realidade, tenta se livrar da dor, do sofrimento, que de tão imenso parece insuportável. É aquela pressão que chegou até ele e que não dá mais para segurar. E provavelmente, se ele chega nesse estágio, é porque ele não teve aquele apoio do qual nós falamos anteriormente. Durante muito tempo, o suicídio foi considerado um grande pecado, um tabu, como eu já falei, talvez o pior deles. Por essa razão, as pessoas ainda têm medo e vergonha de falar abertamente sobre o assunto. Quando nós dissemos falar abertamente sobre o assunto, é discutir de forma séria, discutir na área médica, discutir na área das organizações sociais, das ONGs, da sociedade civil, quais são as formas de evitar e como nós podemos ajudar. O suicídio, é bom lembrar isso, ele afeta indivíduos de diferentes origens, de diferentes classes sociais, ele está em idades diferenciadas, em orientações sexuais, em identidade de gênero, então ele afeta toda a nossa sociedade. Especificamente, quando falamos sobre os jovens, nós sabemos hoje pelas estatísticas que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte no mundo. E ele tem feito suas vítimas, porque o suicídio mata hoje no mundo uma pessoa a cada 40 segundos. São cerca de 800 mil pessoas que perdem a vida por ano no mundo. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente, não é apenas um motivo, não é um motivo único, e sim um conjunto de situações. Aquele sofrimento interno que é agravado por uma ou outra situação e que a pessoa não consegue suportar sozinha, sem ajuda. Então, nós vamos linkar aqui algumas dessas situações que podem levar a pessoa gradativamente para a situação de suicídio. É bom que se lembre que a gente, no CVV, diariamente, recebe muitas ligações, por exemplo, de pessoas lamentando que perderam o emprego, ou que estão sozinhas, estão sentindo muita solidão na pandemia. Não significa que todo mundo que perde o emprego se suicida, mas essas causas associadas e agravadas e ao longo de um tempo, elas podem sim levar à ideia suicida e levar ao suicídio. Então, nós temos a perda do emprego, as crises políticas e econômicas, né, estão sobrando aí nos últimos meses, principalmente nesse período aí pós-pandemia. A discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, ainda é muito forte, principalmente no Brasil, que ainda não evoluiu
o suficiente como outros países da Europa, da América do Norte, onde essa questão já é tratada de forma mais responsável. Aqui ainda existe muito preconceito nesta área. As agressões psicológicas e também as físicas, e nós chamamos atenção para o seguinte: as agressões físicas são visíveis, são fáceis de medir e de mensurar, mas as agressões psicológicas, não existe exame de corpo de delito no DML que possa fazer uma fotografia de uma agressão psicológica. Então, elas são muito sérias, devem ser tratadas e levadas muito a sério, né, por todos nós. Nós temos ainda o sofrimento no trabalho, que é uma causa também muito importante, porque nós precisamos pensar na questão do sofrimento do assédio. Nós temos hoje inúmeros casos de assédio moral e até de assédio sexual no trabalho. É uma das causas que pode, com o correr do tempo, levar a pessoa para uma situação dessa. A diminuição ou ausência de autocuidado é um indicativo, porque a pessoa começa a se abandonar a si própria, né? Não toma banho, não cuida, está desleixada, então pode parecer uma falta de entusiasmo pela vida. Também, ainda, os conflitos familiares, e olha que prato cheio nessa época de pandemia, né? Nós não estamos preparados para isso, para ter que enfrentar os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, cunhadas e parentes, todos os dias, 24 horas por dia. Então, os conflitos familiares que já são relativamente comuns, eles se intensificaram muito nesse momento. Sem falar na perda de um ente querido. Nós caminhamos hoje para algo além de 133 mil pessoas mortas no Brasil, agora, durante o Covid-19. Então, é muito raro você não ter um amigo, uma amiga, vocês que estão aqui me ouvindo, que não tenha não tenha um parente que foi vitimado pela morte durante essa pandemia. As doenças mentais, e eu também queria fazer um registro, não significa que todo mundo que tem doença mental se suicida, mas que caminham para essa direção, se não bem tratadas, se não bem cuidadas, se não bem atendidas com carinho e compreensão, elas podem evoluir, né? As depressões, as doenças crônicas, incapacitantes, aquelas doenças que trazem muito sofrimento, elas podem sim levar a um quadro onde a pessoa prefira se suicidar do que permanecer com aquela situação. E, por fim, eu queria citar aqui uma questão do acesso livre a agrotóxicos, porque é uma questão também que não quer dizer que todo mundo que tem acesso a agrotóxicos se suicida, mas eu queria lembrar aqui de uma particularidade do Espírito Santo, talvez de algumas outras regiões também do país, onde você tem nas zonas rurais uma densidade demográfica muito baixa, onde as casas, as propriedades, as pessoas estão muito distantes uma das outras, geralmente elas se veem e se falam muito pouco. Este quadro geralmente é muito agravado no inverno, onde fica mais difícil ainda sair de casa, né, com temperaturas muito baixas. E como essas comunidades lidam o tempo todinho com agrotóxicos na sua lavoura, qualquer tipo de isolamento, de tristeza, melancolia ou uma depressão que se agrave mais, ela está com aquele agrotóxico, aquele veneno ali ao alcance da sua mão. E isso pode ser um indutor também para o suicídio. Nós queríamos falar agora rapidamente de alguns sinais que uma pessoa dá de que ela está pensando em suicídio. Esses sinais não são muito facilmente detectáveis, principalmente para nós que fazemos parte do dia a dia dessas pessoas. Mas talvez com um pouco de atenção nós podemos captar, ligar as nossas antenas. O isolamento é um deles, e eu não estou me referindo a esse isolamento agora da pandemia, porque todos nós estamos isolados, né? Estou me referindo a um isolamento que é feito num momento de normalidade, quando a pessoa não quer mais sair de dentro de casa, não quer sair de dentro do quarto, só quer ficar com a luz apagada. Então, é um tipo de isolamento
que a gente sabe que ele poderá levar a uma situação dessa, de pensar em suicídio. As mudanças marcantes de hábitos, aquilo que a pessoa não costumava fazer com habitualidade, ela deixou de fazer de forma que fique muito marcado. É uma coisa bem específica. Você sabe que a pessoa, por exemplo, ia à academia 3 vezes por semana e sumiu da academia já tem 1 mês e ninguém sabe por quê. A perda de interesse por atividades que gostava. E aí nós podemos incluir também as academias, mas as atividades culturais, as atividades de lazer, filosóficas, acadêmicas. A pessoa desanda e perde totalmente esse interesse por essas atividades. O descuido com a aparência, nós já dissemos aqui, você vai visitar um amigo, encontra ele barbado, por exemplo, você nunca viu essa pessoa barbada nos últimos 10 ou 15 anos. Se descuidou completamente porque ele está indo por um caminho que não é muito legal. A piora no desempenho na escola ou no trabalho também requer uma reflexão nossa, porque o desempenho na escola geralmente está associado aos jovens, então é quando ele já não está mais concentrado naquilo que ele está fazendo, e pode ocorrer também no trabalho. A gente sempre gosta de frisar que nem toda piora no desempenho escolar quer dizer um indício de suicídio, mas quer dizer, sim, um abandono do interesse pelo estudo, e isso é muito sério, como seria um abandono do interesse pelo trabalho também, né? Alterações no sono e no apetite, que também seriam alterações significativas, não aquela alteração passageira que todos nós temos. Eu acredito que agora, nesse momento de pandemia, todos nós tivemos um ou outro momento de alterações no sono ou mesmo no apetite, mas aquela alteração recorrente, que a pessoa diz que não consegue dormir, que está vários dias, e às vezes passa a noite em claro, aí de dia fica mal. Então, esse tipo de alteração é um indicativo, sim, que a pessoa pode estar meio alterada. E nós temos ainda aquelas frases que podem indicar uma necessidade de ajuda, uma coisa muito séria, quando a pessoa diz, eu preferi estar morto, né? É uma frase muito pesada. Quando diz preferir estar morto, isso vem lá do inconsciente dele, sinal que ele está alimentando essas ideias. Eu quero desaparecer, olha só que coisa forte, eu estou querendo desaparecer, eu vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, vou sair daqui e deixar todo mundo em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. No imaginário popular, dormir e nunca mais acordar seria morrer. É inútil tentar fazer algo para mudar. É inútil. Eu só quero me matar. Então, esses sinais, a gente precisa estar com as nossas antenas bem alinhadas para detectá-los, porque eles podem ser um indicativo de que a pessoa não vai bem. E o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa pode sentir abertura para desabafar, porque mesmo aquele que é bastante tímido, aquele que é bastante fechado, ele pode não te procurar para falar com você. Mas se você der uma forcinha, tem alguma coisa que eu posso fazer, eu posso te ajudar, talvez ele vai desabafar, né? Nessa hora, nesse sentimento, ter alguém para conversar pode fazer toda a diferença para essa pessoa que está com ideia suicida. Agora, é importante que nós façamos essa aproximação, essa ajuda, de uma forma bastante discreta, para não constranger as pessoas. Então, nós temos que procurar conversar num lugar calmo, num lugar tranquilo, sem a presença de terceiros, né? Exatamente para não causar constrangimento. O CVV, o nosso atendimento, por exemplo, é totalmente sigiloso. Nós recebemos um telefonema que nós não sabemos quem está falando, nem de onde, nem o número e nem o nome. A pessoa só dá essas informações se ela quiser. É um atendimento 100% sigiloso e confidencial. E você pode ainda incentivar a pessoa a procurar ajuda dos profissionais de serviço de saúde mental, emergência ou apoio a algum serviço público. É uma boa fala para alguém que você sinta que precisa disso. E além de oferecer que ela procure essa ajuda,
tente acompanhá-la se você puder, se você tiver a oportunidade, ofereça para acompanhar essa pessoa a um atendimento. E fique em contato também para acompanhar como a pessoa está passando, o que está fazendo. Porque já que nós passamos tanto o WhatsApp, tantas mensagens por assuntos não tão relevantes assim, então não custa nada se você sabe que a pessoa foi ao médico, se você não teve condições de permanecer com ela, que você dê um telefonema, passe uma mensagem ou faça um bate-papo via teleconferência, que é tão fácil hoje de fazer com essa pessoa, para ver como é que ela está se sentindo, né? E, concluindo aqui já a minha fala, partindo para o final, eu queria falar da prevenção, né? A primeira medida preventiva é a educação, é mostrar que existem caminhos possíveis para a gente combater o suicídio. É preciso, primeiramente, perder esse medo de falar sobre o assunto, esclarecer, conscientizar, estimular o diálogo em todos os níveis, quer seja dentro de casa, nas escolas, nas universidades, nas ONGs. É super importante que possamos fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. É importante também saber reconhecer os sinais de alerta. Pode ser o primeiro e mais importante passo, porque aqueles sinais que nós dissemos lá atrás é uma coisa que, para a prevenção, é muito significativa que a gente consiga identificar, até porque eles podem vir associados, mais de um ao mesmo tempo. Então, uma pessoa em sofrimento pode dar certos sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. Eu queria, só concluindo agora, falar rapidamente sobre a pós-venção, que é uma coisa ainda pouco praticada no Brasil. A gente fala em prevenção de suicídio, mas a pós-venção de suicídio seria aquela atividade voltada para a pessoa que fez uma tentativa de suicídio e não conseguiu concretizar. Já não é um trabalho feito pelo CVV, né? Seria feito por outras unidades, não nesse âmbito do atendimento, mas ela é feita, sim, de uma outra forma. A Cleide vai falar um pouquinho para frente para vocês, numa instituição do CVV, que chama CVV Comunidade, e que ela vai tratar especificamente dentro do tema pós-venção de um grupo de apoio a sobrevivente de suicídio, chama GAS. Apoio a sobreviventes seriam não somente aqueles que tentaram e não conseguiram concretizar, mas como aos familiares enlutados daqueles que procederam ao suicídio e chegaram ao final da linha. Então, esses familiares, geralmente, eles ficam com alguns problemas que, por mau entendimento, por pouco se falar do assunto, como sentimento de culpa, às vezes cartas deixadas, acusando um para lá, outro para cá. Então, esses familiares, eles passam um momento muito difícil. E esses grupos de apoio, que são feitos mais ou menos naquele estilo do AA, são reuniões presenciais que estão interrompidas agora durante a pandemia, é bom que se diga isso, são reuniões presenciais e na maioria, não em todas, mas na maioria das capitais do país e nas grandes cidades existem esses grupos de apoio a sobreviventes de suicídio, são os GAS, chamado GAS. Então, seria a forma de nós trabalharmos depois da ocorrência do suicídio. Eu vou concluir aqui agora, dizendo que todos nós podemos ser divulgadores dessa importante causa, né, que capitaneada aí pelo CVV, pelo Centro de Valorização da Vida. Existem diversos canais disponíveis, né, em qualquer forma de contato com o CVV. Quem precisa de ajuda é atendido por um voluntário, com respeito, com anonimato, como eu já te falei, que guardará estrito sigilo sobre tudo que for dito de forma gratuita. Tem sempre um voluntário pronto, com muito amor e solidariedade, para atender quem procura o CVV. E sobre isso, sobre essa aproximação, qual a forma de chegar ao CVV, a nossa companheira Cleide vai falar agora com vocês. Como entrar em contato com o CVV? Né? Qualquer pessoa pode entrar em contato
com o CVV, tá? Não precisa ter pensamento suicida, não precisa ter tentado, tá planejando, nada. Qualquer pessoa que esteja passando qualquer dificuldade, que queira conversar, pode entrar em contato com o CVV. Pessoas em situação de solidão, ansiedade, angústia. Agora, na quarentena, a gente teve muita procura por causa da solidão mesmo, porque as pessoas ficaram isoladas, né? Se quiser desabafar, pode entrar em contato com o CVV, né? Mesmo que você não tenha certeza que quer a nossa ajuda, não tem receio, entre em contato, tá? O CVV, ele disponibiliza algumas opções, algumas modalidades para essa conversa, e você escolhe a que te faz mais à vontade, ficar mais à vontade, que for de acordo com o perfil. Eu vou começar a falar sobre a modalidade, que é a modalidade em que eu atuo e o Heraldo atua, né? Que é o CVV virtual pelo telefone 188. A pessoa pode conversar com o voluntário CVV, ligando de todo o território nacional, 24 horas, todos os dias. Nessa modalidade, a pessoa liga e conversa o tempo que ela precisa conversar. Não tem duração, não tem limite de duração. A ligação termina quando a pessoa se sente acolhida, quando a pessoa já se sente ajudada, né? O 188, ele é um serviço de saúde pública, tá? Então, assim como o telefone 190 da polícia, 192 do SAMU, a ligação para o CVV é uma ligação gratuita e abrange todo o território nacional, tá? Então, se você liga do Espírito Santo, você pode falar com um voluntário do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, tá? Independente de onde o voluntário estiver, de você estiver, você vai ser atendido com o mesmo atendimento fraterno, mesma abordagem, mesma compreensão, tá? E as ligações são sigilosas do jeito que o Heraldo falou, não tem rastreamento de ligações, você pode se identificar ou não, dizer de onde é ou não, isso depende de você, e a gente só está ali para escutar, para acolher, para ter uma relação de ajuda, né? Uma outra modalidade que é bem legal é o chat, que a pessoa pode acessar esse canal através do site do CVV, que é www.cvv.org.br. Quando você clica no site, aparecem 4 modalidades de acesso rápido, que é o 188, o chat, o e-mail e endereços. Então, o 188 a gente já falou, então vou falar do chat. O chat, você clica no site e clica na parte de chat. Vai aparecer uma tela que tem as instruções, mas já aparece logo um link para você clicar e já começar a conversar através de chat mesmo, teclando com o voluntário que está disponível. Tem ali os horários, né, onde os voluntários estão disponíveis, e você tecla e conversa através do computador teclando. Você não precisa falar. Essa modalidade é muito interessante, porque tem muitas pessoas tímidas, que ficam com vergonha dos seus sentimentos, de falar com alguém. Os adolescentes, que hoje em dia só teclam, né? Não falam, não ligam para ninguém. Então, isso, apesar da gente falar que a ligação é anônima, né, é sigilosa, mas às vezes a pessoa não sente a vontade de se expor, de se abrir assim, por voz, né? Então, se sente mais confortável teclando. Então, essa é uma modalidade muito interessante, né? Os postos de atendimento. Infelizmente, agora os postos estão fechados por causa da pandemia, mas os postos são tão importantes quanto as outras modalidades, né? Nos postos, a pessoa pode ir até o posto e ela vai ser acolhida
por um voluntário do CVV, que vai manter o sigilo, a conversa vai ser sigilosa, né? Ou então a pessoa pode mandar uma carta para o endereço do posto. Então, também é um atendimento muito acolhedor, né? E os endereços dos postos estão também no site do CVV, www.cvv.org.br. E aí, é como eu falei, tem lá, quando você clica no site, aparece 188, chat, e-mail e endereços. Você vai nos endereços e aparece uma tela explicando o serviço dos postos e a busca por estado e por cidade. E aí você procura ali um posto CVV próximo ao seu endereço, né? E ali também tem os horários de cada posto. Tem posto que trabalha 24 horas, tem posto que tem os horários mais limitados, e aí você vê o que é de acordo com o seu endereço, né? Que te deixa mais à vontade. Agora, eu vou só passar rapidinho, depois eu vou voltar aqui. O Heraldo já falou, mas eu vou voltar. Eu vou passar para a parte do e-mail, porque quando você abre o site, tem essas 4 opções: 188, chat, e-mail e endereços. O e-mail você conversa também através do site, tá? Você entra no site e clica lá, e-mail. Não é online. Então, você clica, aí aparece a forma de como que funciona, né? E aparece um local para você deixar o seu e-mail e a sua mensagem. Você vai deixar a mensagem e depois um voluntário vai ler a mensagem e vai te retornar a mensagem, tá? Então, não é automático, não é online. Você vai enviar a sua mensagem e o voluntário vai te responder assim que ele estiver disponível no trabalho. Tá bom? Mas isso aí também é muito interessante, é bem parecido com o chat, mas o chat é online, você fala e o voluntário responde ao mesmo tempo. E o e-mail não, você envia a sua mensagem e aí, quando o voluntário puder, ele retorna, tá? Vou voltar. CVV Comunidade. Que é uma modalidade do CVV que já trabalha de uma forma já diferente. Não é um acesso automático. Você entra no site e tem lá as opções. Você quer falar, quer se expressar na mesma hora? Não. O CVV Comunidade ele já trabalha de uma outra forma. Trabalha como grupos, com atividades dentro da sociedade, em comunidades de risco, né? Então, o Heraldo já explicou assim lindamente. Existem ferramentas e se formam grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio, né, que é o GAS, que é destinado a dar apoio emocional às pessoas próximas, né, de quem cometeu o suicídio, os parentes, amigos, né, os familiares da pessoa que cometeu o suicídio e que realmente a pessoa fica desolada, fica sem rumo, perdida e precisa de um apoio, né, e também aquelas que tentaram o suicídio, né, que precisam entender o processo, que precisam se restabelecer emocionalmente, né? Então, é um programa de apoio emocional para as pessoas presencialmente, em forma de grupos, tá? Mas o CVV Comunidade tem, além desses grupos, outras atividades que dão o suporte emocional, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, o Heraldo já falou, o suicídio, ele é um problema de saúde pública, né? Então, todos os serviços de saúde pública, eles têm que dar um apoio, estão capacitados para atenderem os suicidas ou as tentativas de suicídio, dentro de cada habilidade de cada órgão, tá? Então, as pessoas podem procurar o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, e o PAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tá? As UPAs, as unidades básicas de saúde, que é a saúde da família, né? Os postinhos. A emergência do SAMU está preparada,
a emergência do SAMU, ela já atende mais no sentido de socorrer, né, a pessoa que cometeu suicídio, e as UPAs, né, nos atendimentos, os pronto-socorros e os hospitais, tá? Então, existe uma rede de apoio, uma estrutura que está preparada para esse tipo de problema, né? Então, qualquer ida, como o Heraldo falou, se você conhece alguém que esteja passando por isso, algum sofrimento muito grande, você vê que tem alguns hábitos que estão incomuns, estão estranhos, e você quer, por exemplo, ir no TAPS, que é um atendimento mais presencial, que é apoio psicossocial, para a pessoa conversar. Então, fique à vontade para ir, porque todas as instituições estão preparadas para esse tipo de situação, tá? Mais sobre o Centro de Valorização da Vida, mas eu tenho uma curiosidade. Quando a gente... Isso é uma coisa muito importante. E eu já já tive atendimentos que me relataram isso. Quando a pessoa... Muitos dos suicidas, elas não têm noção do que elas vão fazer, como é que elas vão se matar, né? Então, elas fazem uma pesquisa de formas de se matar, como morrer, formas de suicídio. E hoje em dia, qual é o maior site de pesquisa que a gente tem, né? Qual é o maior buscador? É o Google. Então, quando você vai no Google e digita suicídio, então, formas de morrer, quero me matar, e você coloca em busca, a primeira tela que vem é encontre ajuda. Centro de Valorização da Vida. Aí vem os horários do 188 e os horários do chat, e tem 188, chat e site. Você clica ali já automaticamente. Ela vai ligar, ou vai enviar o site, vai entrar no site, ou vai enviar o chat. Isso é muito importante. E depois, logo, o primeiro site do Google é o CV, Centro de Valorização da Vida. Isso é muito importante. Isso já salvou muita gente. Muita gente chega e fala, eu estava pensando em me matar, e eu entrei no Google para ver alguma coisa, eu estou ligando para esse número, foi a primeira coisa que apareceu na minha frente, eu falei, vou procurar ajuda, vou ver o que é isso aqui, que número é esse? Eu nem sei o que é isso, mas eu estou ligando porque foi a primeira coisa que apareceu. Então, eu acho que esse acesso à tecnologia está ajudando muito, né, a salvar vidas, é um acesso à ajuda que é, assim, mundial, sabe? Então, a gente tem que dar muito valor a isso, né? Então, vamos continuar, essa foi uma curiosidade. Então, mais sobre o Centro de Valorização da Vida, né? Já que é o primeiro site mesmo, na busca, e é a instituição de apoio emocional que mais atende pessoas, né, relacionado a isso. É uma associação filantrópica, né, que não tem fins lucrativos, e o atendimento é gratuito, como eu falei, 188 a ligação é gratuita, e o atendimento nos postos, tudo gratuito, tá? E o nosso objetivo é o apoio emocional, a prevenção do suicídio, mas principalmente a valorização da vida, né? Mostrar que a vida vale a pena, né? E é realizado por voluntários, todos os funcionários do CVV são voluntários, desde a pessoa que atende, a direção, todos são voluntários. O CVV é mantido por meio de doações dos voluntários ou da comunidade. Então, quem tiver interesse em ajudar o CVV, é só entrar no site, tem lá uma abinha, lá, colabore, e aí tem lá as formas de ajuda. Então, eu acho que vale muito a pena, né? Porque, assim, é um serviço que realmente a gente vê que traz muito resultado para as pessoas. Salva vidas. Então, a missão principal do CVV, qual é? Valorizar a vida, né? Prevenir o suicídio, mas principalmente valorizar a vida. Os valores do CVV são vários valores, né? Trabalho humanitário, propósito de vida, mas o principal, confiança na tendência construtiva da natureza humana. A gente acredita que as pessoas
querem viver, né, e querem evoluir, querem crescer, querem melhorar a cada dia. O CVV, ele tem em seus voluntários o alicerce, a essência e alicerce de um trabalho de apoio emocional com todas as pessoas que trabalham, que procuram o serviço. Então, se você quer ser um voluntário, que é uma coisa muito boa, eu vou te dar algumas dicas de como o que você precisa saber, né? Ainda mais que eu sou do acolhimento, então eu recebo as pessoas que estão chegando para o nosso time. Então, a primeira coisa para você ser voluntário, tem que ter mais de 18 anos, né? Antes, a pessoa não tem ainda um equilíbrio emocional legal para poder dar apoio para outras pessoas. Disponibilizar de 4 horas por semana, né? Porque nós fazemos plantões em torno de 4 horas, né? Mas é importante ter esses 4 horas por semana. O coração aberto, vontade de ajudar as pessoas, que esse eu acho que é o principal requisito, né? E para começar, assim que você entra, você faz a sua inscrição pelo site, você entra no site, você vê no mesmo site lá, cvv.org.br, você faz a inscrição, quero me tornar voluntário, então você faz a inscrição, e aí você vai passar pelo acolhimento, e do acolhimento você vai passar para um curso, que é um curso preparatório, para poder fazer os atendimentos, né? Demora em torno de uns 3 meses para você se preparar, para você realmente atender as pessoas, né? Ser um voluntário efetivo, porque a gente realmente precisa de muita preparação, né? Porque a gente está lidando com vidas, com sentimentos, então, e isso tudo agora. O ambiente virtual realmente ajuda muito, facilita muito, porque nós estamos treinando e fomos treinados no ambiente virtual. Então, da mesma forma, com o mesmo cuidado, sabe, do ambiente presencial. Então, é tudo virtualmente. Então, não tem desculpa, né? Então, aí está o link, tá, do cvv.org.br, inscrição para novos voluntários. E o principal de tudo, né, setembro é o mês do diálogo, da informação sobre o suicídio, mais a valorização da vida, mas isso deve se estender para todos os outros meses, né? Deveria ser outubro amarelo, novembro amarelo, porque esse assunto e esse tema não acontece só em setembro, né? É diário, é um ano inteiro, então é muito importante que a gente perca a vergonha de falar e fique atenta àquele amigo que está do lado, que já está diferente, sabe? E ouvir, ter uma escuta, né? A gente observar os nossos julgamentos, as nossas críticas em relação ao outro e ficar mais aberto, com o coração mais aberto, um ano inteiro, né? E não só em setembro. Pedir ajuda e dividir o que sente com alguém faz toda a diferença. Se você não tem com quem conversar, ligue no 188 ou entre no site para saber mais. Então, foi isso que eu falei, são várias modalidades, né, para a pessoa que necessita e para a pessoa que se dispõe também a ajudar, né, é muito importante a gente fazer essa divulgação para todo mundo, para quem precisa mesmo e também para aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar. E para eu finalizar aqui, né, a minha apresentação, eu vou falar uma frase que isso me toca muito. Essa frase sempre me tocou muito, né? Porque às vezes a gente tem vontade de ajudar, aparecem as oportunidades para gente, aparecem os assuntos para gente, vem as inspirações, aparece alguém falando, te convidando para você fica assim, isso aí não é para mim não, isso aí não é para mim, sabe? Acho que eu não estou preparado para isso não vou entrar nessa não estou preparado. E vem ali para você, né? A oportunidade de ajudar o outro. Então, frase que eu sempre penso assim, quando o trabalhador está pronto,
o serviço aparece. Então, se a oportunidade veio até você, de você ajudar, se você recebeu uma inspiração, se você recebeu uma orientação de alguém, um convite de alguém, é porque você está pronto, né? Porque você está de coração aberto e você está pronto para ajudar, você está disponível para ajudar. Então, só vem até a gente o que a gente está preparado, né? Então, hoje chegou esse assunto do voluntário, do CVV, e eu espero que nossa palestra tenha tocado o coração de vocês e que vocês sintam isso, que vocês estão prontos, né, para entrar nessa, né? Porque se essa informação chegou, é porque vocês estão prontos. Eu espero vocês lá no acolhimento. Eu ainda vou encontrar com um de vocês lá no acolhimento. Tá legal, gente? Muito obrigada, tá? Vou voltar com o Heraldo. Vamos voltar juntos agora, né, nós dois, para esse encerramento, agradecendo aí a presença e a paciência de vocês que permaneceram conosco até esse momento. Queria passar somente 3 informações bem rapidinhas, que eu não cheguei a passar na minha fala e nem a Cleide. Primeiro, que para você ser voluntário, você não precisa ser especialista, você não precisa ser médico, psicoterapeuta, terapeuta, psicólogo, porque você vai ser treinado e é todo um modo do CVV de trabalhar. Você precisa ter empatia e disposição para ouvir, precisa treinar a sua escutatória. A segunda coisa que eu queria dizer é que o CVV é uma entidade filantrópica que é mantida com recursos dos seus próprios voluntários. Nós não somos recurso obrigatório, mas aquele voluntário que pode, contribui, e é a maior organização nessa área de prevenção de suicídio no Brasil, reconhecida pelo Ministério da Saúde. É a maior ONG, tem cerca de 4.000 voluntários em todo o Brasil, espalhado por mais de 100 postos de atendimento, né, além desse virtual que a gente trabalha. E uma última informação, nós recebemos aí, durante o ano passado, em 2019, 3 milhões de ligações, significa mais ou menos 250 mil ligações por mês, que devem ser provavelmente incrementadas agora, neste momento de pandemia, né, que está todo muito difícil para todo mundo. Então, queríamos agradecer muito, agradecer a Eleonora, pedir desculpa a ela e a todos vocês pelas dificuldades técnicas, né? Nós voltamos a dizer, nós não temos nenhuma equipe, somos nós mesmos que fazemos tudo e tivemos algumas dificuldades técnicas para colocar a Eleonora na live. Mas estamos à disposição, se tiverem algumas dúvidas, pode ser reportadas a nós, e se tivermos uma nova oportunidade, nós voltamos, porque falar e fazer prevenção de suicídio é o nosso objetivo, né? Eu vou passar para a Cleide para boa noite dela e depois eu dou boa noite para a gente encerrar o nosso encontro dessa noite, gente. Gente, eu queria agradecer, né, a paciência de vocês e essa hora, né, sexta-feira, ficar super atento, assim, com esse assunto, né, é sinal de que vocês estão com o coração muito aberto mesmo. Eu queria agradecer essa oportunidade, é muito gratificante, sabe, para a gente trabalhar e poder distribuir, assim, compartilhar o que a gente aprende todos os dias e dar dicas, né, para vocês, assim, dar umas orientações em relação ao CVV, de como trabalhar no CVV, né, ser voluntário, ou então simplesmente alguém aí pode estar passando por algum problema e veio, né, essa informação de 188 e com tudo que a gente falou, eu acho que é muito gratificante para a gente se a gente ajudou pelo menos um pouquinho, né, nessa palestra. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração, assim, eu estou muito honrada de estar aqui, né. Eu conheço o Heraldo há pouco tempo e essa parceria está me trazendo tanta alegria, né? Esse convite. Então, eu queria agradecer, eu queria que todos vocês hoje pensassem na vida, né? Valorizando a vida de vocês, agradecendo, tendo gratidão, sabe, por cada coisinha, pelas pequenas coisas que se tem,
que é isso que vale a pena, né? O pequeno é o que vale a pena para a gente, né? E é isso, eu queria agradecer. E Heraldo vai falar mais boa noite, porque o Heraldo gosta de falar boa noite o tempo todo. Gente, eu sou o William Bonner, a Fátima Bernardes já deu boa noite dela, né? A nossa tecnologia não é uma tecnologia da Globo, né? Nem a gente tem aquela postura da Globo, mas a gente tenta, né, Heraldo? Reafirmar que tudo que nós precisamos é ter uma escuta compreensiva para entender o nosso próximo, que isso eu tenho certeza que é uma especialidade aí de vocês também, da Fraternidade Espírita Novo Horizonte, e agradecer uma vez mais pelo carinho, agradecer a Eleonora e todos vocês que estiveram conosco até este momento, e esperamos poder nos encontrar numa próxima oportunidade. Boa noite para vocês, fiquem todos com Deus. Coraçãozinho do Rio.